Com o esporte, é possível construir a cultura do encontro. Começa agora pela Rádio Catedral FM. Vox Populi Esporte. Boa noite, ouvintes da Rádio Catedral. Seja muito bem-vindo a mais um Vox Populi Esporte Fé, o programa onde a nossa paixão pelo esporte encontra a espiritualidade. Eu sou a jornalista Leana Scal e hoje a gente vai falar de um torneio inédito e histórico, a Taça dos Povos Indígenas. São mais de 2.400 atletas representando 48 etnias de todas as regiões do Brasil. Um campeonato que mostra que o futebol vai muito além das 4 linhas. É cultura, união, reconhecimento e também resistência. Você vai descobrir aqui com a gente toda a força dessa competição e o legado que a Taça dos Povos Indígenas promete deixar para o esporte brasileiro. Para esse papo eu não estou sozinha. Quem está aqui com a gente de volta, Padre Marcos Vinícius, assessor eclesiástico da Pastoral do Esporte da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Boa noite, Padre, sua bênção. Deus abençoe, boa noite a todos, boa noite também aos nossos ouvintes. Hoje também queremos pedir ao Senhor pelo descanso eterno do Monsenhor Gilson, né, que veio a falecer agora na manhã desse dia. Ele que durante muito tempo ele foi vigário episcopal do extinto vicariato suburbano, né, porque depois foi desmembrado em outros vicariatos. E o Monsenhor Gilson, ele tem assim, uma passagem muito interessante em nossa arquidiocese e também ele já foi reitor do nosso seminário, né? Então, com certeza, todos lembram muito bem e ele deixa uma marca muito grande em nossa arquidiocese. Grandes perdas para a nossa arquidiocese recentemente. Mas vamos em frente. Também participando da conversa hoje, responsável pelo portal Esporte Fé, Samir. Boa noite, Samir. Boa noite a todos, boa noite, ouvintes. Uma alegria estar com vocês aí. Ô padre, só vou abrir um parênteses. O senhor não estava participando do nosso último programa sobre nado artístico, não foi isso, Samir? Quem já fez? Não, o nado artístico eu estava. Não foi nado artístico, não. Foi a natação. Natação em águas abertas. Natação em águas abertas, é verdade. Natação em águas abertas. Samir já sabia tudo, já tinha feito. É porque a gente foi nadando uma vez até as cagarras, padre. É, né? A gente foi nadando, mas a gente desistiu no meio do caminho porque a gente viu que não ia dar pra chegar. Então era melhor voltar, né? Muito bem. Quem vai contar tudo pra gente sobre a competição incrível dessa Taça dos Povos Indígenas, Líbia Miranda, diretora executiva da Forex Entertainment, organizadora da Taça dos Povos Indígenas. Boa noite, Líbia. Um prazer você estar aqui com a gente hoje. O prazer é todo meu. Boa noite vocês, boa noite, ouvintes. Será um prazer falar sobre a taça e apresentar um pouco sobre essa cultura indígena, nossa cultura, nossos povos, né? Com certeza, vai ser um programa interessantíssimo, mas antes da gente falar um pouco sobre a Taça dos Povos Indígenas, vamos falar mais um pouco sobre a nossa realidade aqui, o Botafogo ganhando mais uma vez essa semana. O Flamengo empatando em casa. Eu não vou chamar de realidade, é quase a ficção, né? O Botafogo ganhando quase um filme. O Flamengo empatando em casa, até porque, assim, vamos falar bem rápido, né? O Campeonato Brasileiro ele vai dar agora uma parada para os dois últimos jogos da... A data FIFA, não, né? Sim, mas é das eliminatórias, né? Eliminatórias da Copa do Mundo, me deu um branco agora, né? Então, nesta última rodada, que foi a 22ª, no sábado, o Botafogo ganhou de 4-1 em casa. O Flamengo ontem, ele empatou com o Grêmio. Injustamente, né? Eu não assisti o jogo não, mas o pessoal tem chorado um pouquinho, né? Eu pensava que era só os botafoguenses que choravam, né? Mas já tô vendo que outros choram também, né? O Fluminense empatou com o Santos na Vila Belmiro e o Vasco conseguiu uma vitória fora de casa com o Sport, né? O Sport, ele vem aí passando essa dificuldade de ser lá a lanterna, né? Ele é o interruptor da lanterna do Campeonato Brasileiro. Então nós estamos dessa forma na tabela. O Flamengo lidera com 47 pontos, tendo 21 jogos. O Botafogo está em quinto colocado com 35 pontos e com 20 jogos. O Fluminense com 28 pontos e 20 jogos na nona colocação.
E o Vasco saiu aí da zona de rebaixamento. de rebaixamento. Lembrando que o Juventude tem um jogo a menos também, podendo talvez, se vier a vencer, coloque o Vasco novamente lá embaixo, né? Mas o Vasco está na 15ª colocação com 22 pontos em 21 jogos. Mas teremos agora os jogos das eliminatórias. O Brasil vai jogar aqui no nosso Maracanã contra o Chile. O Brasil está na 3ª colocação com 25 pontos, né? E depois, na próxima terça-feira, vai enfrentar a Bolívia. Lembrando que a seleção brasileira enfrenta a Bolívia, mas enfrenta agora, na próxima quinta-feira, o Chile. Eu deduzo que, claro, tanto o Chile como a Bolívia, eles não têm mais chance para alcançar até mesmo as primeiras colocações. Então, com isso, talvez a Bolívia ainda um pouco, ela pode lutar pela repescagem, né? E ainda lutar para ir para a Copa do Mundo. Sim. O Chile está fora das eliminatórias, não vai mais para a Copa, né? O Chile não tem muita tradição em futebol. E acho que o Brasil vai ser fácil, vai conseguir passar. O que vocês acharam da convocação? Olha, eu gostei. A Celeste está testando, né? Sim, sim. Eu gostei. Ele deixou o Neymar de fora. Mas acho que isso já era esperado, meio né? que esperado, a contusão dele, ele se recuperou. Sim. Mas eles estão caçando ele em campo também. Eu vi o jogo ontem do Santos, cara. O Fluminense bateu muito no Neymar, cara. Mas eu gostei porque você falou, Leandro, tá testando. Estão testando, acho que ele tá tentando chegar aí a um time renovado, né? E vai conseguir. Um time diferente. É, né? Isso. Agora, Líbia, conta pra gente, a gente estava falando aqui antes de começar o programa, quem que vocês vão levar para assistir o jogo na quinta-feira no Maracanã? Sim, tá vindo uma delegação dos povos indígenas representando as 4 etapas do campeonato. Até porque é isso, a Taça dos Povos Indígenas ela ficou dividida em Centro-Oeste, que é a primeira etapa, a segunda etapa é o Nordeste, a terceira etapa é Sul-Sudeste, que é onde tem a menor concentração dos povos indígenas, então a gente uniu Sul e Sudeste, e por último o Norte. E então vem um representante masculino e feminino de cada uma dessas regiões, porque a gente tem uma comissão, né, que a gente chama dessa equipe que está vindo, e vem para assistir o jogo da seleção, vem para participar de uma ação junto à CBF e também de conhecer os clubes, começar uma relação com os clubes também. Que né? legal, e é a primeira vez que eles vão ao Maracanã, ao estádio? Sim, sim. Que legal. Poucos nunca tiveram acesso, poucos assistiram o jogo da seleção, os que a gente já levou para assistir em Brasília uma certa vez. E aí foi para assistir o jogo da seleção, mas Maracanã, nenhum deles. Então está sendo ainda mais emocionante, porque o Maracanã ainda, é uma vitrine, né? Sim. É um marco, é uma lenda praticamente. Vamos lá, padre, assistir o jogo quinta-feira? Se eu conseguir alguém para celebrar a missa para mim, eu consigo no Maracanã. Não, mas eu lembro, a última vez que assisti o jogo da seleção brasileira no Maracanã foi naquele jogo do Brasil e Uruguai, que no último momento o Romário foi convocado, ele fez aqueles 2 golaços, né? Então ontem eu tava até revendo esse jogo. Pô, mas tem tempo, hein, pai? Tem, pra você verificar há quanto tempo que eu não vou assistir. te levar no Maracanã. Não, Diego. Vamos ver o Flamengo e Botafogo. Não, já foi fui 14, depois, não? eu digo 14, a seguir. Foi em 2014, não? Esse jogo? Não. Foi em 93, Senhora. né? O início de 94. Porque a seguir o Brasil foi tetra, 94. né? Não, Diego, o último jogo que eu fui assistir no seleção, Maracanã, da seleção, Mas você botou no Maracanã. Já, inclusive pra ver a derrota do Flamengo. A gente tem estádio, né? A gente frequenta Newton Eu Santos. não preciso do Maracanã. Vocês vão no nosso estádio, né? Sabe que o estádio do Flamengo é o Maracanã. Onde? Ali naquela antiga área... Como é que se chamava antigamente aqui no Rio? Aquela área ali perto da rodoviária? Mas a gente, como flamenguista, tem que deixar vocês com na área uma do gasômetro? felicidade, Vocês cara. querem fazer um estádio em cima do gasômetro? Mas vocês têm que ser felizes em alguma coisa, né? Tem um estádiozinho lá, que era uma lojinha, um estacionamento virou estádio, pô. Legal. Maneiro, parabéns, pô. Vocês são bons. Nosso estádio é bonito pra Não, caramba. é bonito. Tem que admitir. Mas vamos combinar de ir no Flamengo e Botafogo, no Maracanã. Nós temos que combinar de ir. O senhor quer ir com ele, padre? Não, pois é. Mas agora tá tendo uma sessão interessante, não é? Eu tenho visto a questão da torcida mista, né? Isso tem crescido legal. Eu tenho achado isso muito legal nos estádios, porque
cada vez mais com essa tendência vai reduzir a briga entre as torcidas, né? Não, uma coisa que eu tenho notado, eu vou aos jogos com frequência, muita família. Muita família. Antigamente não tinha isso não. Coisas de 5, 6 anos Porque atrás. as pessoas ficavam com medo, né? Acho que Agora cada tem vez muita mais família, muito pai, muita mãe, levando a criançada, torcida mista, as superiores leste, estão bem tranquilas. Os cantos ainda a oeste, né? A norte e a oeste são mais delicados, mas muita torcida mista aí nas superiores, inferiores e muita família, pessoal mais velho. Isso é legal, né? Porque tem criança que você quer levar teus Lógico, filhos, tem que levar. né? O que tem feito levar a isso, essa mudança de 6 anos para cá, ter ido mais famílias aos estádios? Mas é uma forma também de fazer com que a violência entre as torcidas, elas cada vez mais tende a encerrar. Então você provocar a torcida mista, por exemplo, você faz com que às vezes até membros de uma mesma família consigam ficar juntos, que até então ficavam separados, cada um vai para sua torcida, né? Então você colocando os dois juntos, ou 4, 5, 6 pessoas torcendo para times distintos, isso cada vez mais vai inibindo até mesmo os demais a uma violência, entendeu? Eu acho que a questão da mídia, né? Da mídia, Eu acho dos que é mídia. clubes, do governo, quem tem forçado isso? Acho que os começaram dos Conjunto, clubes. talvez, né? Começaram dos clubes. Você coloca entendeu? a mídia transmitindo cada vez mais, teve E violência, mostrando. não pode, isso mostrando, conscientizando, a pessoa começa a ver que, nada a ver ficar brigando. Segurança também, acho que hoje os estádios têm as filmagens, né, de rosto, Sim, também. Tem um pouco da segurança também. Nós né? visitamos Esqueci o nome. na feira de tecnologia, nós visitamos a cabine da polícia, né? Tinha aquele caminhãozão da polícia, a gente entrou. Cara, é muito legal. Assim, você tem reconhecimento facial de todo mundo. Todo mundo que entra vai aparecendo numa lista, numas linhas, e aí eles conseguem pegar quem tem alguma ficha, algum problema, eles sabem todo mundo que entra. Impressionante, assim, o reconhecimento facial. As câmeras pegam de longe mesmo. Isso é legal, né? Segurança para todo mundo. Sim. Muito bom. Vamos saber tudo então da Taça dos Povos Indígenas. A gente vai para um intervalo rapidinho e já a gente volta. Não saia daí. Estamos apresentando Vox Populi Esporte. Voltamos a apresentar Vox Populi Esporte. Estamos de volta com Vox Populi Esporte Fé. Se você chegou agora, o programa de hoje é sobre a Taça dos Povos Indígenas, a primeira competição nacional voltada para os povos originários do Brasil. Lipe, explica pra gente então o que é a Taça dos Povos Indígenas. Boa noite. Seguinte, a Taça dos Povos Indígenas é um campeonato de futebol que reúne diferentes etnias brasileiras, promovendo o encontro entre comunidades e a valorização da cultura indígena por meio do esporte. Esse evento representa muito mais do que o início de um campeonato. Trata-se da apresentação pública de um projeto de alcance nacional construído por e para os povos indígenas. A taça nasce como uma plataforma de visibilidade, formação, articulação e afirmação dos direitos dos povos originários dentro do universo esportivo, mas que também terá impactos positivos nos âmbitos sociais, econômicos e culturais dos povos participantes. Já começou a taça? Já tá rolando? Não, a taça ela começa agora em outubro. Certo. A primeira etapa com os... Porque assim, e aí agora eu vou... Ela foi dividida em 4 etapas, o Brasil é muito grande e existem mais de 1 milhão e 600 povos, mais de 1 milhão e 600 indígenas, são mais de 300 povos indígenas com idiomas diferentes, né? São mais de 270 idiomas. Então, a gente dividiu o Brasil em 4 etapas, sendo a primeira Centro-Oeste. Então, de cada etapa, vem 12 etnias. As etnias são obrigatórias trazer times femininos e masculinos. Então, cada etnia traz 50 componentes, onde são 25 do time feminino, mais 25 do time masculino, 20 jogadores e 5 da comissão técnica deles, né? E aí é muito diferente porque eles têm os curandeiros dele, é diferente de como funciona toda essa coisa, mas eles já vivem o futebol e vivem essa paixão há muito tempo. Só que nunca se existiu um trabalho de prepará-los para isso. Eles vêm com amor, com as técnicas deles, mas sem entender, sem acompanhamento de um futebol, digamos, de profissional, de qualidade, eu não sei como é que chama. Eu também sou um pouco leiga no mundo do futebol, sou mais no mundo do entretenimento, mas quando eu vi a paixão deles e entendi que o idioma que poderia ser falado entre todos era o futebol. O futebol, ele transcende, ele é universal, né? Ele faz coisas que nenhuma outra cultura ou
outra vitrine faz, né? Então, a gente começa a primeira etapa agora em outubro, do dia 21 ao dia 25. Todas as etapas acontecem na aldeia multiétnica, que é na Chapada dos Veadeiros, tombada pela Unesco. É uma aldeia que já existe há mais de 20 anos, onde existem as ocas, né, as casas indígenas, que foram construídas por 9 etnias diferentes. Então você tem a casa do Xingu, que no Xingu são 16 etnias que vivem na terra do Xingu. Xingu não é uma etnia, é um território. Então essas etnias construíram essa oca do Xingu, aí tem as outras ocas, e todas essas casas indígenas vão virar casas dos nossos participantes, que vão dar cursos para esses indígenas. Então vai ter a casa da CBF, onde nessa casa vai ter os cursos, as palestras que a CBF Academy vem preparando para que eles entendam o que eu preciso fazer para ser um jogador de futebol, o que eu preciso fazer para ser um técnico, um preparador físico, ou outras áreas do mundo do futebol. A gente, inclusive, tem uma oca, uma casa indígena, que a gente vai chamar de oca tecnológica, que é preparando o indígena para que ele saiba como usar a tecnologia a seu favor, que horas ele pode usar as mídias, que horas ele faz um vídeo, como ele faz um vídeo de 2 minutos, isso ele coloca, qual o melhor horário, como ele se porta, como é que ele qual é o idioma não, mas qual a fala que ele precisa estar fazendo ali para poder trazer mais seguidores, mostrando sua cultura, mostrando o seu jogador, mostrando um pouco do seu universo, né? A gente fala que a Taça dos Povos Indígenas, ela vem para construir pontes. Ela vem tanto para que a gente entenda muito da nossa cultura, dos nossos povos, de quem estava aqui no Brasil, antes mesmo do Brasil ser Brasil, até os dias de hoje, né? Mais contato, não ser uma coisa tão distante, tão folclórica, que a gente veja os indígenas somente no dia 19 de abril. Não, eles fazem parte da nossa história, tanto de antes quanto de agora, né? Então, a Taça dos Povos Indígenas começa em outubro, primeira etapa, a segunda etapa em novembro, terceira etapa em novembro e a última etapa em dezembro. Muito bem, então o futebol fazia parte já da cultura deles? Muito, muito. Eles tinham antes um futebol que eu não me lembro o nome, mas eles jogavam com a cabeça, né? Eles mergulham, tem um histórico deles de futebol há mais de 200 anos, que é quando a gente começa a ter um pouco desse contato, né, das informações. Eles jogavam de cabeça, existia um esporte deles que já era com a bola, né? A gente realmente... Que é isso um pouco do que a gente está fazendo agora. A gente tem uma conversa com o Museu do Futebol, a gente tem uma parceria com o Museu do Futebol, onde a gente quer buscar essas informações com eles, né? Tudo que tiver de informação, como é? De conteúdo, de matéria, né? Tudo. A gente quer entender como. Tem registro? Como foi que começou acervo, isso? Né? Esse acervo? Quando começou isso? E a única oportunidade que a gente tem agora é de buscar em 2 meses, né? Porque é isso, 2 meses, essas 48 etnias que é do Brasil inteiro. Então vamos aproveitar isso e munir de acervos de conteúdo, de informação, e que todos tenham acesso a isso. Dentro desse trabalho que a gente vem fazendo para entender, a gente ainda não sabe quase nada e a gente está ansioso para chegar à taça e às etapas, para ir aprendendo e conhecendo, e isso se fazer ser também conhecido por todos. Líbia, agora eu sou muito curioso, né? Eu também. Não, mas a questão dos lugares, né, onde irão acontecer as competições. É gramado ou, no caso, por exemplo, eu um tempo visitei uma aldeia, né? Então lá eles já jogavam bola, né? Sim. E é claro que eles recebiam uma bola do pessoal da cidade, que eles levavam para casa, só que o campo deles era aquele... Terra batida, né? O que popularmente nós chamamos de rala-coco, né? Sim. Então, é o antigo society, né? O que acontece? A gente está fazendo todas as etapas, primeira, segunda, terceira e quarta, vão acontecer na aldeia multiétnica. Eu já iria fazer uma outra pergunta em cima disso, mas... São todas, elas acontecem na aldeia multiétnica, então é sim chão de terra. Porque então não será gramado. Não será. Eles querem muito, é um sonho. E até foi uma discussão que a gente teve, porque como é que você constrói em tão pouco tempo um gramado? Mas vamos fazer... E eles queriam um gramado sintético, mas como é que a gente traz o tal do plástico para isso, né? Para dentro? Não. Foram tantas questões. Sim. Para você ter uma noção, a gente não sabia se coloca colchão ou rede. E todos... Então a gente fez votação.
A votação é unânime colchão. A gente precisa dormir bem como um atleta. A gente precisa... Essa cultura, todo mundo gosta de rede, sim, mas para descansar. Sim. E existe ainda mais uma diferença que, sim, centro-oeste, sudeste, gosta mais de colchão do que de rede. Mas norte e nordeste é rede com força. Sim. Então, isso varia. E a gente com certos receios, certos folclores que existem. Então, está sendo muitas descobertas para nós. E aí eu pedi, foi um pedido até meu com eles, nesse primeiro ano, traz um pouco desse lúdico, que é o que vocês vivem mesmo, o jogo da terra batida, né, do chão, que quando sai, tá todo jogador, a gente brinca que cada... Levanta a poeira. Levanta a poeira. No final tá todo mundo da mesma cor, você não sabe quem é, mas está jogando contra quem. Então, porque é poeira realmente. Então, meião chuteira eles vão utilizar, não? Ou vão jogar descalço? Meião chuteira, não vão jogar descalço, mas sim todos com meião chuteira uniformizados. O uniforme é igual para todos. O que diferencia são as cores, porque cada etnia tem a sua cor. Mas toda a logística e toda a vivência ali, né? Eles são 5 dias. No primeiro dia recebem chuteira, seus kits, camisa, vão entender onde vão dormir, como é que conhecem todo, fazem conhecimento da área, recebem a sua credencial. Nessa credencial tem o QR Code onde fala tudo, quem são, de onde são, o que vão fazer, os cursos, a alimentação, tudo é ali, porque até os órgãos também vão ter acesso a essas informações. Então, tudo com transparência. E a arbitragem? Sim, a arbitragem a gente vem pedindo essa parceria junto à CBF, que nos dá a curadoria de quem pode estar sendo, quais as federações locais e eu também não entendia muito de arbitragem, tenho aprendido muito, mas vem nessa curadoria junto com a nossa parceira CBF, que vem chancelando e nos dizendo de que forma fazer, como fazer. Imagino, se um atleta não falar o português, o árbitro, como é que ele vai conseguir era isso que eu dialogar queria te perguntar, Lívia. A tua chegada nas aldeias, como é que foi? Cada um fala uma língua diferente, como é que você conseguiu aí se comunicar com essa galera? Eles falam um português meio arranhado, né? Não, tem seus intérpretes, né? Tem seus tradutores, sempre tem. Por exemplo, o Raoni, cacique, ele não fala o português, ele tem já os sobrinhos dele, até o Pachon, que é o nosso parceiro também, quem traduz e quem fala, então sempre tem os tradutores, né? A maioria das mulheres caiapós não falam o idioma, muitas não falam, tem outros que não têm ainda acesso muito com o nosso mundo, e existe sim uma dificuldade. A maioria dos indígenas só começam a ter contato com o português a partir dos 14 anos. Então, é muito difícil aprender. E como é que eu vou aprender a língua jurídica, ou o termo técnico, ou isso? Então, precisa-se criar essas pontes, diminuir todas essas. Então, é sim a questão da arbitragem uma questão, porque é isso. A gente não sabe o nível de escolaridade, não sabe o nível de entendimento desses indígenas, então a gente vai ter que vivenciar isso. E a aldeia multiétnica está vindo para a gente vivenciar isso e conseguir, de certa forma... Os times são mistos, homens e mulheres? Não, existem os times masculinos e os times femininos. Ai, que legal. Toda etnia só participa se ela tiver o seu time feminino e seu time masculino. E os nomes dos times, Lívia? Eu não consegui ainda. É porque, na verdade, assim, os times são as etnias, né? E a gente foi vivenciando isso ao longo agora das seleções, eliminatórias, não? Das inscrições, que existem etnias que estão no centro-oeste e estão no nordeste. Ou estão no centro-oeste, estão no norte, porque elas também caminharam, né? Ou se dividiram. Então, tem Caiapó no Pará e tem Caiapó no centro-oeste. Não, Caiapó não vai jogar contra Caiapó, até porque isso não existe Brasil contra Brasil. Vocês são os povos que falam o mesmo idioma, mas que estão em áreas distintas. E como é que fizeram para poder... Está sendo um desafio. Então, eles entendendo que é um regulamento da taça, eles estão buscando os melhores para poder representar a sua etnia, que é a sua seleção, que é o seu povo. É a sua nação, como a gente fala, né? Então, cada povo é a sua nação. Então, eles entendendo que isso une e que eles ficam mais fortes, e eles têm entendido e têm apoiado muito isso, tem sido muito bom, porque a gente tem depoimentos de indígenas falando, Lívia, a gente não estava se falando e a gente voltou a se falar. Que bom, né? É isso, eu queria te perguntar, entre eles sabem onde existe cada Sim, local? Quem não sabia era a gente, né? Né? Depois eles têm comunicação entre eles começou, ali, né? mas eles se conhecem, sabem,
Tem uns que falam, olha, ele nem é essa etnia. Ele tá dizendo, mas busca lá o registro. Meu Deus. Não, eu imagino como é que deve ter sido para eles montarem um time, né? Quem vão ser os que vão participar? Eles têm já o time. A sim. diferença é porque tá na minha aldeia, por exemplo. O que acontece? Tem etnias que tem 30 aldeias e que tem distância de 400 quilômetros de uma para outra. Caramba. Cada aldeia tem seu pajé, seu cacique, cada aldeia tem um pouco da sua, né? Mas são ainda a mesma etnia. E aí, geralmente, tem esses campeonatos, porque existem muitos campeonatos deles, tá? E muitos campeonatos são de aldeia contra aldeia. Então já existe um Flamengo e Vasco, Flamengo e Fluminense de aldeias. Eu tenho até umas fotos aqui, vou te mostrar os registros. Que legal, cara. E existe muito. Então, eles estão preparados. E aí começa a briga. Não, mas minha aldeia tem já 20 atletas. O dele não tem. Mas aí começa a questão. Mas o feminino sempre é mais difícil. E aí eles estão se unindo até para montar o feminino. E tem muita mulher, tem casos de indígenas que já foram, inclusive, chamadas pela seleção brasileira, mas o pajé não permitiu. Você acredita que existe isso? Não sabia. Então existe isso do Então pajé. elas são boas de bola mesmo. São. O Museu do Futebol está com uma exposição de uma etnia lá de São Paulo que estava com as jogadoras e tudo isso, uma exposição no Museu do Futebol, que fica agora até o dia 31 de... Quer dizer, já foi, né? Até o dia 31 de agosto, até ontem. Então, os atletas serão apenas amadores, né? A grande maioria tem que ser A gente busca indígenas aldeados, né? Que moram nas aldeias, que ainda não estão nas grandes capitais e que têm mais acesso, né? Mas, se ele for da etnia, e se realmente esse indígena saiu da aldeia já após seus 14, 15 anos, sim, ele vai estar ali participando com a gente. Terá mascote, hino, vai Sim, ter símbolo próprio? A gente tem um mascote que fica pronto agora dia 13 ou 15 de setembro. Inclusive ele já está nas nossas... no Instagram, nas nossas mídias, no site, tudo isso, buscando um nome. Já tem alguns nomes que já foram indicados pelos próprios indígenas e a gente vai colocar para votação. É um papagaio, nada melhor que um brasileiro, um papagaio que nos representa, que vai falar muito, vai falar demais sobre as etnias, sobre o futebol do povo indígena e apresentar para o Brasil, para o mundo. Muito bom. Esses atletas, essas etnias, essa história, essa cultura, tudo isso. Quais são os maiores desafios, assim, para realizar esse torneio? São muitos. São muitos. É isso porque é um cenário, um mundo onde a gente não conhece muita coisa, né? Tem a questão do idioma, tem a questão dos acessos, tem a questão mesmo dos medos, né? Das empresas, de apoiar, de entender se isso pode, se isso não pode. A falta de conhecimento, né? Então a gente está aprendendo agora. A taça ela vem para nos ensinar, para que a gente possa evoluir juntos, para que essas pontes sejam construídas, porque são muitas como eu lhe falei, a gente não sabia se era cama, se era colchão ou se era rede, né? Alimentação, translado, para sair da aldeia até chegar à nossa aldeia. O que precisa? Então a gente precisa de ajuda dos estados para poder tirar a maioria desses aldeados, né? A própria etnia se entender da união dela para que traga esses jogadores. São muitos desafios. O público vai poder participar? Como é que vai ser? Vai ser aberto? Vai ser só restrito a eles? Não, nesse primeiro vai ter, sim, tipo, por exemplo, uma transmissão? As pessoas poderão... Sim, a gente está montando toda essa questão para as transmissões, né? Inclusive vamos estar tendo concurso e capacitando indígenas, então cada etnia tem que indicar um indígena comunicador para poder, inclusive, participar de um dos nossos concursos para se tornar um repórter em campo e aí sim continuar sempre nos mandando informações dessas aldeias, do seu time, de tudo isso. Mas são 600 indígenas por etapa, mais a equipe ainda de produção, mais 300, 400 pessoas dentro de uma aldeia, para que a gente possa estar aprendendo, fazendo tudo isso em 5 dias. Se a gente abre ao público, pode faltar algo para o público. Então a gente primeiro quer conhecer, entender, aprimorar, para depois sim aberto ao público. Mas a gente vai ter transmissão, os melhores momentos, os conteúdos, quem são os melhores times, quem não são,
como vivem, o que tem para nos ensinar, o que nós podemos ensinar, quais são as trocas, tudo isso... Haverá uma transmissão, então. Haverá transmissão. Até porque o grande objetivo da taça não é ser só um campeonato. Ter ali, sair um pouco do assistencialismo, entrar um pouco entender das nossas normas, como são as escolas, como fazem para entrar nos grandes clubes, como é que fazem para estar trabalhando com as empresas, como para captação, para montar um time, né, para ter um apoio da sua escolinha, o que é preciso fazer? Para que, como você falou no início, chegou ali na aldeia com uma bola que ele conseguiu na cidade e trouxe. Não, ele tem um apoio, seja de um clube de futebol, seja da instituição da CBF, seja da instituição de uma empresa, de uma Centauro da vida ou de uma Nike, ou alguém que ajude esse time, porque ele sim tem um CNPJ, ele sim tem uma estrutura, ele sim faz um trabalho social, ele cuida de quantas crianças, ele tem tantos jovens e ele está sim se preparando para isso. Muito legal, muito bom, Nip. A gente vai para o intervalo rapidinho. No próximo bloco a gente conversa mais sobre a Taça dos Povos Indígenas. Não saia daí. Estamos apresentando Vox Populi Esporte. Voltamos a apresentar Vox Populi Esporte. Estamos de volta com o último bloco do Vox Populi Esporte Fé. Se você ainda não conhece a Taça dos Povos Indígenas, essa é a hora de descobrir que futebol é muito mais que um jogo. É testemunho de união, respeito, cultura, transformando comunidades inteiras e inspirando gerações. Para a gente se inspirar ainda mais, Padre Marcos Vinícius trouxe a perspectiva espiritual da igreja sobre os esportes para o dia de hoje. Padre, estava lembrando, hoje é um dia especial, né? Dia de oração pela criação. É um tempo, né, que o Papa nos pede. Sim, nos pede. E além de você falar sobre isso, eu quero também já mandar um abraço para todos os profissionais de educação física, né, que hoje é o dia deles, né? São aqueles que também nos ajudam e colaboram aí para que a gente mantenha pelo menos um físico, né, Samir? Precisando dos profissionais muito. Vou rezar por eles. Mas agora... E eles rezem por mim. Lembrando da dimensão do que os papas também colocam como um esporte querido, né? Nós estamos falando aqui sobre o futebol, que vai ser uma competição entre os povos indígenas e agora retornando os campeonatos, principalmente na Europa. Eu quero trazer aqui assim, um pouco essa visão dos papas, né, em relação ao futebol, né? Eles colocam uma beleza de compartilhar sonhos e amizade. Então, rapidamente falar sobre alguns. O Papa Leão XIV já coloca: não se devem perder os valores educativos. Eles chamam uma atenção. Infelizmente, quando o esporte se torna um comércio, corre o risco de perder os valores que o tornam educativo, podendo até se tornar deseducativo, né? Quero lembrar também uma frase dita pelo Papa Francisco, onde ele fala que jogar é um direito. Ele fez lembrar, né, uma bola tem uma atração. Lembro-me que perto da minha casa havia uma pequena praça. Ali jogávamos bola, mas nem sempre tínhamos uma, porque na época a bola era de couro e era muito cara. Não havia plástico e nem de borracha. A nossa bola era feita de pedaço de tecido. Apesar disso, fazíamos milagres, né? Já João Paulo II, ele coloca: o futebol é também um testemunho de fraternidade, e ele vai lembrar as mais variadas atitudes que ele ele viu, né, através do mundo do esporte. E ele coloca também que o futebol, como qualquer esporte, se torne cada vez mais expressão da primazia do ser sobre o ter, que ele tenha coragem de se libertar de tudo o que impede uma proposta positiva de solidariedade e fraternidade, respeito mútuo e intercâmbio justo entre homens e mulheres do nosso mundo. E para terminar, o Papa Bento XVI falava da alegria de um sucesso histórico, né? Sempre uma final, e daqueles que participam de uma final de um jogo de futebol, seja quem esteja torcendo, seja quem esteja jogando, né? Então verificamos aí cada papa com a sua forma, com o seu jeito, colocando a importância desse esporte que realmente move, né, uma multidão e que atrai também, né, a uma bola, né? E no futebol a bola, ela é um objeto esférico, né?
Só pra gente lembrar que nem sempre a bola no esporte ela é esférica. Por exemplo, a bola do futebol americano é a bola, mas ela não é esférica, né? Então, eles colocando essa experiência do que atrai tanto quem participa, né? Quem assiste e quem esteja ali jogando, né? Muito bom, muito bem. A gente sempre fala do futebol aqui, né? Apesar da gente falar de todos os esportes, o futebol realmente tem essa capacidade de união, é uma competição muito sadia, né? As torcidas, os clubes. Eu acho que o futebol realmente é um esporte muito especial. E a gente está falando aqui da Taça dos Povos Indígenas, uma ação inédita. Libi, eu queria entender como é que foi articular tantos parceiros, né? A CBF está apoiando a taça. Explica um pouco pra gente. Nós temos... São 5 parceiros, né? A CBF, o Ministério dos Povos Indígenas, a CBDU, que é a Confederação Brasileira de Desporto Universitário, a Aldeia Multiétnica e o Instituto Inclusion for All. E a gente ainda precisa de mais parceiros, porque a gente está falando de um país tão grande quanto o Brasil, dessa diversidade desses povos, e principalmente dessa reparação histórica que a gente precisa fazer, né? São anos de falta de informação, de conhecimento, de perspectivas, né? Que a gente agora precisa... A gente tem tecnologia, tem tanta coisa que pode unir, que pode fazer com que isso aconteça. E sim, o futebol foi esse mágico, né? Que eu costumo dizer que o futebol ela tem a magia, ela é uma linguagem universal, ela tem um poder, ela é uma vitrine, ele movimenta realmente, ele une. Então, a taça, ela vem com esse objetivo, vem com esses parceiros que realmente a CBF tem um poder. Os indígenas, quando você fala a palavra CBF, nossa Senhora, é como um sonho sendo realizado. Eles estão nos vendo, a gente vai ter oportunidade. Agora é sério, né? Então, não podemos perder essa oportunidade. De você ver isso, nossa, é gratificante, né? Quando você fala dos times também, Flamengo, Corinthians, e aí você sente aquela paixão e essa oportunidade de um dia fazer parte disso, né? Agora eu estou podendo, eles vão me ver. Então, o Ministério dos Povos Indígenas, que é um ministério novo, mas que vem com também entendendo essa grande oportunidade do esporte, de se abraçou também com muito entusiasmo e vem nos apoiando e facilitando todas essas dificuldades para criar o que precisava ser para cada indígena, né? Como seriam esses termos, como seria isso, de que forma, para que a gente tivesse todo o resguardo, o preparo, para que desmistificasse muita coisa que o mercado ainda vê como isso ou como aquilo, tirar vários folclores, unir os mundos, criar essas pontes. Então o Ministério foi muito importante nesse processo como todo. E a CBDU, ela é uma instituição que já existe há mais de 80 anos, fazendo aí os grandes eventos universitários, tem uma bagagem absurda para grandes eventos, então são 2.400 indígenas, né, ao longo do processo. Ela tira isso de letra e vem apoiando a gente na taça, né? Então, a Aldeia Multiétnica, que já é um centro, um polo de vivências culturais indígenas. Ela já fez algumas coisas no esporte, mas agora tendo essa dimensão, é tanto que a gente está construindo ainda os campos de futebol, né? Porque aí precisa ser no tamanho do time profissional. Então a gente vem transformando ela nesse grande centro que a gente fala nosso CT, né? Nosso CT agora para os campeonatos indígenas. E é isso. E a gente está muito ansioso. Imagino. Você deixa pra gente as redes sociais, quem quiser participar, como é que pode, quem quiser acompanhar. Eu tô super curiosa Eu quero assistir. Pra assistir. Eu tô curioso para saber como é que o narrador vai fazer. É um desafio. Eu também. Imagina a dificuldade dele para falar esses nomes, Não, né? e eu acho que isso vai ser incrível, porque nem os próprios indígenas conseguem falar. A gente teve o sorteio das chaves na CBF e a gente tinha uma indígena ali no palco, né, que tava... E às vezes ela mesma, algumas das etnias, o nome, ela ainda se... Né? Tem algum... E ela corrigia a gente ia se corrigindo. Vai ter algum time aqui do nosso estado do Rio de Janeiro?
Aí eu não me lembro agora para te falar, mas tem sim Um uma representante. etnia, sim, que é de Maricá. Maricá. Não me lembro o nome da etnia, mas sim, ela está. É pra esse que eu vou torcer. É pra esse que eu vou Olha, torcer. tem outros que você vai ver com entusiasmo, porque aí é um futebol, como a gente estava falando, aquele futebol raiz, paixão pura. Paixão. De levantar Eles poeira, falam, né? minha nação, minha etnia vai ganhar. Não, imagina vocês fazendo um sente sorteio, como é que aquilo- eles ficaram, né? Só de ganhar a bola já é uma premiação, ou de ter né, a CBF fez questão agora de que todos recebam pelo menos a medalha de participação. Ah, sim. Todos vão Que ganhar, legal, todos vão ganhar cara, chuteira, todos que vão ganhar os bacana. uniformes, todos vão ganhar, mas a medalha também de participação. A CBF fez questão de que todos recebam isso e guardem, né? Porque a gente tem, são 12 etnias por etapa, mas as duas últimas etnias, elas não seguem com a gente, porque elas dão espaço para que outras etnias venham. Ah, sim. Mesmo assim, ela vai ter todo um acompanhamento por um tempo e ela ganha a medalha de participação e de certa forma, ajudou a gente a conhecer um pouco mais das outras sim. culturas e da nossa ancestralidade. Agregou, das nossas, né? Sim. Muito bom, Lívia. Acho que você vai ter que voltar ao final do campeonato. Sim, não, acho que durante, hein? É. Entre um campeonato e outro são 15 dias, né? Que é o tempo que a gente leva para montar toda a estrutura nas aldeias, e aí vem a outra, até para também deslocamento dessas etnias, porque algumas etnias demoram de 2 a 3 dias para sair das suas aldeias, até chegar no aeroporto, até tudo isso. Então a gente vai se ver algumas vezes, eu ficaria encantada. Então, as redes sociais para o pessoal acompanhar. Sim, tem o Instagram, Passa pra gente. vou apresentar aqui. Isso, só. aqui, essas caixinhas que Esse você aqui trouxe. é o nosso kitzinho, né, da Taça dos Povos Indígenas, onde aqui vem a camisa da taça, que é essa camisa aqui que eu tô vestida. Então, muito bonita para os essa nossos camisa. ouvintes que não Esse é o estão nosso assistindo, escudo. é uma camisa muito bonita com Vem com grafismo indígena, né? Já vem com todo o grafismo. Vem o escudo da Taça dos Povos Indígenas, que é o TPI, e aqui é com grafismo também, o escudo da nossa CBF. CBF, muito Taça bonita, dos Povos azul e Indígenas. amarela. Sim. O pessoal vai Adorei. poder comprar essa camisa? Sim, sim, a gente já está trabalhando legal, com cara. isso. Aqui é o nosso folhetozinho, onde tem o nosso mascote, Ficou muito bonito o esse papagaio mascote, com o nosso Cocá, cocá. né? Sim, ele que vai estar transmitindo e falando muita coisa. Aqui sobre o projeto, né? E aí a gente também vai estar colocando isso em nosso site, que aqui o Instagram é a Taça Indígena. Ok, taça é taca, né? Porque não tem Sim. esse cedilho, taca indígena. Aí tem o Facebook e tem o site, que o nosso site é a Taça dos Povos Indígenas. Muito Lá estão todas as muito- informações. Muito bem, Lívia, muito obrigada. A gente vai estar de olho acompanhando aí a Taça dos Povos Indígenas. Samir, muito obrigada pela sua participação mais uma Obrigado. vez aqui com a gente. Eu que agradeço. Padre Marcos, foi ótimo mais uma bom. vez. Pedir para o senhor deixar a bênção para os nossos ouvintes. Hoje, como falei no início, lembrar e pedir pelo descanso eterno do nosso Monsenhor Gilson, né, que tanto trabalhou na nossa arquidiocese também. Deus Todo-Poderoso, que a nós, servos inúteis, sustentastes nos trabalhos deste dia, aceitai este louvor, qual sacrifício vespertino, em ação de graças por vossos benefícios. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém, muito obrigada. Você curtiu o nosso bate-papo? Então siga o Vox Populi Esporte nas redes da Rádio Catedral FM. Estamos no YouTube, no Facebook e em todas as plataformas de áudio. Lá você também pode conferir os programas anteriores. Nos vemos na próxima segunda-feira. Até lá! Com o esporte, é possível construir a cultura do encontro. Você acabou de ouvir, na Rádio Catedral FM, Vox Populi Esporte.